Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora então fechando os nossos olhos, vamos elevar os pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pela bênção da vida, a bênção da reencarnação, por todas as graças e bênçãos, por todos os dons, pelo nosso pão material, o pão espiritual. Muito obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Nós pedimos, Pai amado, que o Senhor nos abençoe nessa hora, que o Senhor permita que os nossos amigos espirituais possam vir em nosso auxílio, nos intuindo, nos inspirando, para que a nossa fala pobre possa se tornar um pouco mais rica, que tenhamos uma noite de aprendizado excelente. Que o Senhor, Pai querido, pouse a sua mão santa sobre nós, ampliando o nosso entendimento, para que tenhamos uma melhor compreensão das lições de hoje. Obrigada, Pai amado, por tudo, pelo nosso querido Mestre Jesus, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Muito obrigado. Livra-nos, Pai, de todo mal, de toda má influência. Guarda-nos em sua santa mão, para que nenhum mal nos alcance, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje a nossa lição é sobre o jugo suave e o fardo leve. Então, na época de Jesus, o povo estava faminto, abandonado, explorado, desiludido, de maneira que antes eles eram confiantes em Deus, agora eles duvidavam da proteção de Deus. Então o clima naquela época era desanimador, né? O pessimismo estava reinando por todos os lados. E eram dias muito difíceis, semelhantes aos dias de hoje, né? Então, o fato é que a época mudou, o tempo passou, né? Mas, infelizmente, a causa da miséria humana continua a mesma. É o egoísmo. O egoísmo, a grande chaga da humanidade, o pai de todas as paixões inferiores. O egoísmo imperava naquela época como ainda hoje impera. Então foi nesse clima que Jesus apareceu, apresentando para aquele povo sofredor a sua doutrina de amor e de esperança, né? Então, foi assim que Jesus, abrindo a sua boca e os seus braços, né, ele encheu de consolo, de esperança, aquela multidão de aflitos, né? Dando a esses desesperados uma visão diferente e mais feliz da vida, né? Anunciando a vitória do bem sobre o mal
e dando a certeza da vida futura. Né? A sua palavra era como uma chuva refrescante caindo na terra árida, seca do sofrimento. Né? Era um alívio, um alento para as dores daquelas almas. Então Jesus, virando-se para a multidão, disse: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só. Essa passagem do Evangelho está em Mateus, no capítulo 11. Então, hoje, como ontem, os sofredores, né, os que andam em sofrimento, somos todos nós. Não é verdade? Porque todos nós somos espíritos endividados, espíritos imperfeitos, que estão reencarnados aqui na Terra para quê? Para resgatar débitos contraídos em vidas passadas, né? E para aprender lições que ainda não fixamos. Nós não guardamos certas lições, então estamos aqui para aprender o que ainda não sabemos. Não é assim? Então todos nós sofremos, de uma maneira ou de outra, uns mais, outros menos. Né? Aquele que mais sofre é o que mais errou, com certeza. Né? É o que mais delitos cometeu. Então esse sofre mais e outros sofrem menos. Os delitos foram mais leves, porém todos sofrem. Então é um ali que está com o problema do desemprego, é outro que está sofrendo pela perda de um ente querido, é outro que está com dificuldades financeiras, outro que está doente, não é? Então são as dores físicas, as dores da alma, os transtornos psicológicos. Então, cada um sofre de um jeito, mas todos sofrem. Né? Então, todas essas aflições encontram consolo na fé na vida futura, na confiança na justiça divina, né? A justiça de Deus, que Jesus veio nos ensinar. Sim. Então o mestre fala que o seu jugo é suave. Mas afinal, o que é um jugo? O que vem a ser um jugo? Jugo é uma canga para atrelar no boi, né? Para atrelar o boi ao arado, né? De madeira, pesado, que coloca no animal para que o animal atrelado ao arado ou à carroça, ele possa seguir no caminho que o agricultor quer, o caminho certo, para ele não sair do caminho, ele fica guiado no caminho correto. Então isso é o jugo, né? E Jesus falava assim dessa maneira, usando elementos da vida cotidiana dessas pessoas, porque eram pessoas simples, né? Na sua maioria eram agricultores, eram pescadores, muitos deles analfabetos, né? Então eram pessoas muito simples. Então Jesus
usava desses elementos do dia a dia, do cotidiano dessas pessoas simples, para que elas compreendessem melhor as suas lições, né? Jesus diz que o jugo dele é suave, né? O jugo do Cristo, ele nos mostra o caminho certo a seguir. De fato, é suave porque são os seus ensinamentos, os ensinamentos de amor, de humildade, de caridade, de perdão, de paciência, de resignação, de fé inquebrantável em Deus. É lição de paz que ele veio nos trazer, não é mesmo? De bondade, da certeza na vida eterna. Tudo isso é o jugo de Jesus, mas é um jugo suave, não é mesmo? O caminho do Cristo é de renovação, pavimentado de esperança, não é mesmo? De esperança e também de alegria, por que não? Então, o jugo do mundo terreno, ao contrário do Cristo, ele é pesado. Por quê? Porque ele é fundamentado no materialismo egoísta, que semeia o ódio, que semeia a separação, o orgulho, a ganância, a intolerância, a indiferença, enfim, todas as paixões inferiores que afastam o ser humano de Deus. Então, são todas as misérias que assolam a humanidade. Esse é o jugo da terra, né? E esse jugo terreno, ele dá desespero e revolta nas criaturas, porque ele dita que a vida é uma só e que após a morte é um nada. E essa ideia é desesperadora, não é? E quando, ao contrário, Jesus veio nos dizer que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer novamente, né? É necessário vos é nascer de novo, ele disse, né? Ele vem e nos apresenta a vida eterna. É a lei da reencarnação que dá sentido à vida, que dá sentido à morte, que responde os porquês das diferenças e de muitas e muitas coisas, que torna a lei de justiça perfeita, né? A justiça divina perfeita, está tudo explicado dentro da lei da reencarnação. E Jesus fala disso. Porém, naquela época se usava o nome de ressurreição. Não existia essa palavra reencarnação, mas era a mesma coisa. É que infelizmente muitas pessoas interpretam tudo ao pé da letra. E aí fica tudo meio estranho, não é mesmo? Então, a lei de reencarnação, ela traz alívio para as nossas dores, nos consola, nos dá esperanças, não é assim? E é isso que Jesus traz. Ele diz que o fardo dele é leve. Por que é leve o fardo de Jesus?
Porque o fardo de Jesus é a obediência, é a observância, a obediência, o cumprimento das leis de Deus, que Ele veio nos trazer e que Ele mesmo resumiu em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso é leve, não é mesmo? Aí muita gente vai dizer, mas como é que eu posso amar a Deus? Eu não vejo Deus. Como eu vou amar a Deus se eu não o vejo? Amando a sua obra, a sua criação, amando as suas criaturas. Assim estará amando a Deus. E o meu próximo? Quem é o meu próximo, afinal? É a humanidade inteira. Nosso próximo é a humanidade inteira. E aí está incluso os nossos desafetos. É a humanidade inteira, sem exceção. Né? Ah, mas como é que eu vou amar alguém que eu nem conheço? Né? Como que eu vou amar alguém que eu não conheço? Seguindo a regra de ouro que Jesus nos ensinou. Fazendo para o outro da maneira que você gostaria que lhe fizessem. É assim que você vai, respeitando o outro, você vai aprender a amar. Ninguém está dizendo para você amar um estranho como você ama um ente querido ali, próximo seu. É meio estranho, não dá. Porém, respeite o seu semelhante. Essa é uma forma de amar. Né? Muito bem. Diante de tantos problemas, de tantas aflições que nos rodeiam na vida terrena, o caminho certo a seguir é Jesus. Jesus é o nosso amigo de todas as horas. É o nosso modelo, o nosso guia. Não há outro caminho, né? Assim, quando a nossa esperança estiver ali baqueando, estiver morrendo, busquemos forças e consolo na doutrina de Jesus. E com certeza absoluta nós encontraremos. Né? Porque, como disse o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, sem Jesus uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Né? Então Jesus é a fonte de consolação, é a nossa fonte de conforto, de amparo, de luz. Né? Então com Ele o alívio não tarda, né? Para que a gente possa continuar caminhando, prosseguindo rumo a dias melhores, mais ricos de esperanças e de alegrias também. Não é mesmo? Então eu peguei aqui uma mensagem de Emmanuel que está no livro Passos da Vida, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que diz assim: provavelmente, na arena das inquietações e tribulações terrestres, terás tentado as mais diversas receitas traçadas por autoridades humanas à busca de equilíbrio e de paz, segurança e felicidade, sem atingir
os recursos a que aspiravas. Entretanto, não esmoreças. Uma fórmula existe que jamais falha na garantia do nosso próprio bem. Essa fórmula é Jesus. Né? Então, nos dias de tormenta, porque as tempestades virão, né? Vai haver os dias de sol, os dias de tranquilidade, sim, graças a Deus. Porém, os dias de tormenta virão, né? Os dias em que nossa fé e perseverança serão colocadas à prova, né? Então, nos dias de tormenta, busquemos o nosso amigo Jesus através da prece e vamos então revitalizando as nossas forças, não é? Como ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E assim será, porque Jesus é o Cristo Consolador, não é mesmo? Então, com Jesus nós estamos aqui em cima, sem Jesus lá embaixo, né? Guardemos isso, com Jesus lá em cima, sem Jesus lá embaixo, não é mesmo? Então, para nós encerrarmos essa nossa reflexão de hoje, nós vamos buscar um trecho de uma mensagem de Joana de Ângeles, que está no livro Momentos Enriquecedores, psicografado por Divaldo Franco, que é intitulada O Caminho, e diz assim: diante do turbilhão de problemas e conflitos, aturdido e receoso, a um passo do desequilíbrio, indagas sem diretriz. Onde a estrada a seguir? Multiplicam-se os caminhos. Alguns conduzem a despenhadeiros, a desertos, a pântanos, a regiões perigosas. Outros se desdobram convidativos e repletos de distrações e engodos. Vários dão acessos à glória transitória, às regalias que o túmulo interrompe. Jesus, porém, foi decisivo ao asseverar: eu sou o caminho, informando ser a única opção para se chegar a Deus. Se te encontras a ponto de desistir da luta, tenta outra vez e busca Jesus. Se te abateste e não tens ninguém ao lado para oferecer-te a mão, recorre a Jesus. Se te sentes abandonado e vencido após 1000 tentativas mal sucedidas, apela a Jesus. Se te deparas perdido e sem rumo, apega-te a Jesus. Se nada mais esperas na jornada, recomeça com Jesus. Em qualquer trecho do caminho de tua evolução, Jesus deve ser o teu apoio, a tua direção, a tua meta.
tendo em mente que através dele e com ele te plenificarás, alcançando Deus. Muita paz a todos.